Pessoal, dom de língua, visões, alucinações, curas, etc. é experimentar a existência de Deus, mas isso não é salvação. Salvação é quando os problemas do pecados são resolvidos. E também são sobre as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais dizem o seguinte: Senhor Jesus, eu quero crer em Ti. Obrigado por pagar o preço pelos meus pecados morrendo na cruz. Agora eu abro a porta do meu coração e aceito Jesus como meu Salvador e meu Deus. Até aqui tudo bem, mas depois é surpreendente. Obrigado por perdoar meus pecados e me dar a vida eterna. No momento que eu digo aceito a Jesus como meu Salvador, vem logo em seguida, me dá a vida eterna. O que significa isso, pessoal? Quer dizer que no instante que eu oro para aceitar a Deus, a salvação é realizada. Então quem decide a salvação? Sou eu quem decido. Será que isto está certo? A salvação é Deus me segurar. Eu me segurar em Deus não é salvação. A oração de aceitação é o meu lado se segurar em Deus. Isso não é salvação. Deus que precisa me segurar para ser uma verdadeira salvação. Vejam só. A salvação bíblica é o presente que Deus dá para o espírito que se arrepende. Deus é o sujeito que decide a salvação. A salvação das 4 leis espirituais é: eu sou salvo quando eu faço a oração de aceitação. Eu sou o sujeito que decide a salvação. Pessoal, isso não é salvação. Se descrevermos a salvação de aceitação das 4 leis espirituais, eu que determino em crer. Isso não é receber a salvação. Por isso, que a salvação de aceitação é totalmente diferente de nascer de novo. Mas muitas igrejas ensinam que a salvação de aceitação baseada nas 4 leis espirituais é salvação. Por isso que há surgimento de muitos falsos. Eu não vou citar nomes de igrejas, mas uma vez eu assisti uma pregação de uma maior igreja do nosso país. Depois do culto, o pastor dessa igreja disse: os que vieram pela primeira vez nessa semana, se levantem de seus lugares. 20, 30 pessoas se levantaram. E aquele pastor começou aquela oração das 4 leis espirituais, dizendo: imitem, as pessoas podem imitar. E aquelas pessoas imitaram o pastor. E por fim o pastor disse: agora essas pessoas se tornaram os filhos de Deus, vamos todos parabenizá-los com aplausos. E todos começaram a bater palmas. Há 1 minuto atrás, eram pessoas que iriam para o inferno, mas depois de repetirem as falas do pastor, em 1 minuto se tornaram pessoas que vão para o céu. Isso é salvação de aceitação. Será que isso é certo? Será que isso é verdade? Não é mentira? Na Coreia do Sul, temos muitos lugares que pregam essa salvação de aceitação baseada nas 4 leis espirituais. É por isso que existem muitos falsos. E a outra coisa é conseguir acreditar que a Bíblia é fato, depois se arrepender e assim recebe o perdão dos pecados. Mas quando você aprende a Bíblia de forma obrigada, você fica com sono. Por isso que abre os olhos, fecha, cochila, abre, dorme e assim vai. Mas já que basicamente ouve de forma forçada, não tem o coração de se arrepender. Entretanto, por continuar ouvindo, ele consegue reconhecer que isso é salvação. Ele fala: eu entendi que isso é salvação. E as pessoas começam a pensar que isso é salvação, que ele está falando: eu recebi a salvação. Mas isso não é salvação. No momento que falta o arrependimento, não é salvação. Isso é só saber a resposta pela cabeça. Pessoal, se nós olharmos a profecia de William Booth, ele diz que salvação sem arrependimento vai dominar o mundo. Na atualidade, a salvação sem arrependimento está dominando. Pessoal, se vocês tiverem somente a torneira, sai água ou não sai? Não sai água. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande reunião de líderes de aldeias do Oriente Médio em Paris, na França. Eles foram até lá. E aqueles senhores, eles se hospedaram em um hotel de luxo em Paris. Ao entrarem no banheiro, abriram a torneira e de repente começou a sair água quente, água fria. Eles vivem no deserto do Oriente Médio, onde a água é preciosa, e eles, ao verem a torneira, entraram em um choque cultural. E após o término da reunião, esses senhores sorrateiramente arrancaram a torneira e levaram em suas bolsas.
E depois chamaram todos os aldeões da sua vila quando retornaram e disseram: Eu finalmente consegui a solução para o problema da água. E ele abriu a torneira. Sai água ou não sai? Não sai água. É como se fossem muitos cristãos do nosso tempo que têm a fé de torneira. Sabem somente a resposta, só a resposta. É necessário que a nascente esteja ligada com a encanação, com a torneira para ser aberta para que saia a água. Sem a nascente, sem a encanação, essa fé da torneira não tem como funcionar. Quer dizer que conhecer a resposta pela cabeça não é salvação. Por que não é salvação? Não há arrependimento. Tá, alguns chineses estavam vestindo essa camiseta de cinto de segurança, já que não querem usar o cinto de segurança. Então isso é o mesmo que nós, quando ouvimos a palavra. As pessoas têm dois tipos de reações ao ouvirem a palavra. Primeira reação é a pessoa que range os dentes quando a palavra compunge o seu coração. Segunda reação é aquela pessoa que diz: que faremos? Então, aquele que range os dentes, essa pessoa é muito difícil receber a salvação. Mas o outro que compungiu o seu coração, a palavra, e ele começa a dizer: que faremos? Isso se torna um verdadeiro arrependimento. Este recebe a salvação. Que faremos? Que faremos? Então, eu ouvi o Evangelho pela primeira vez em 89. No primeiro dia, eu estava embriagado e ouvi a palavra. Eu tive um caso na época. Eu estava embriagado até aqui. Meu corpo todo fedia cigarro e ouvi a palavra no primeiro dia. Se eu fosse Deus, teria me expulsado dali. Mas Deus não me expulsou e permitiu a chance de ouvir a palavra. Então, mais uma coisa mais interessante é que eu recebi toda a palavra no coração, mesmo estando embriagado. E a partir do segundo dia, eu, sóbrio, ouvi atentamente a palavra. Ouvindo as pregações, percebi em meu coração: nossa, a Bíblia é verdadeira. Nossa, e agora o que eu vou fazer? A Bíblia é verdadeira. Deus está vivo. O céu e o inferno existem. E se eu morrer hoje, certamente irei para o inferno. E agora? E agora? Esses pensamentos não paravam de surgir no meu coração. E no último dia, foi explicado o Evangelho e pude crer no Evangelho em meu coração. Pessoal, quem recebe a salvação? Aquele que diz: que farei quando a palavra compungir em seu coração? É essa pessoa que recebe a salvação. Que faremos? Que faremos? E como é que Pedro diz para essas pessoas: arrependei-vos e recebais o perdão dos pecados. Arrependei-vos e recebais o perdão dos pecados. Para recebermos a salvação é necessário o arrependimento. O publicano se arrependia dessa maneira, batendo em seu peito: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O Senhor Deus salvou esse publicano. Para receber a salvação, você precisa ter esse coração de arrependimento. Mas então, não se arrepende, só sabe a resposta, sempre faz a oração de aceitação, busca ilusões, alucinações, coisas misteriosas, dom de língua. Isso é tudo falsa salvação. Se é uma falsa salvação, por isso que continua tendo medo no seu coração, não pode ter paz dentro do coração.